Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Miqueias, capítulo 2, verso 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: Portanto, assim diz o Senhor: Eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis ativamente, porque o tempo é mau. Deus fala de uma maldição familiar, de heranças recebidas, de circunstâncias que nos prendem, que prendem a nossa casa e que prendem a nossa família. Entenda o que eu vou dizer a você. Na maioria das vezes, o homem percebe quando seus problemas são espirituais. Todos nós sabemos que problemas fazem parte do pacote da vida. Lutas, elas vêm junto com aquilo que Deus estabeleceu em nossa vida. Mas sem dúvida nenhuma, há pessoas que lutam mais. Há pessoas que sofrem mais na face da terra. Há pessoas que só adquirem as coisas com maior dificuldade. Há pessoas que só sobrevivem com maior peso, com maior luta e com maiores tribulações na vida. Há problemas que não são humanos. Há circunstâncias que não são naturais. Há coisas que acontecem em nossa vida que elas não estão no plano terreno. Elas são espirituais. Esse texto fala uma verdade e ele diz assim: Portanto, assim diz o Senhor: Eis que projeto mal contra esta família. Havia um mal sobre aquela casa, havia um mal sobre todos aqueles entes. Há pessoas e há famílias que estão embaixo de uma maldição de suicídio, há famílias que estão embaixo de maldição de pobreza, há famílias que estão embaixo de maldição de rejeição, há famílias que estão debaixo de maldição de divórcio, há famílias que estão debaixo de maldição de doenças e de enfermidades que duram e perduram de geração em geração. Há famílias que têm problemas de briga, há famílias que têm problemas com vícios de álcool, de droga. Há famílias que têm característica a violência, a agressividade. Há pessoas que estão vivendo debaixo de um jugo mau e essas pessoas nasceram debaixo de um jugo familiar. A palavra do Senhor diz que sobre aquela família havia um mal. E olha o que diz a palavra do Senhor: mal do qual não tirarei a vossa cerviz. A Bíblia diz que primeiro havia uma maldição para que aquela família estivesse debaixo de um jugo, de um dominador. Em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre os demônios, a hierarquia, a classe dos demônios. E entre elas há uma classe chamada de dominador. Há um espírito maligno que domina sobre aquela família e sobre aquela casa, que faz com que toda pessoa que nasça ali naquele lugar esteja debaixo de uma influência espiritual, debaixo de um espírito maligno que domina aquela casa, que domina aquela família, que produz escravidão, servidão. Não se engane, há pessoas que estão vivendo crises financeiras porque há uma maldição familiar que te colocou debaixo de uma cerviz, onde as coisas não acontecem financeiramente. Há famílias que têm como característica a depressão, a angústia, a solidão, o desprezo, o despreparo. Os pais foram rejeitados, os filhos são rejeitados, os netos se tornam rejeitados no futuro. Há famílias que estão debaixo de um jugo, onde a característica principal dessa família é a inimizade, é a separação, é o distanciamento. Há famílias que estão debaixo de uma cerviz espiritual, onde demônios malignos. Você lembra daquilo que Deus disse à serpente na maldição? Ele disse assim: tu rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra.
Ora, o pó da terra é a criação, é o homem. O homem foi feito do pó da terra. O diabo se alimenta do sofrimento humano, da dor humana. O diabo se alimenta das suas lágrimas. O diabo se alimenta todas as vezes que há uma discussão dentro da sua casa, da sua família. O diabo se alimenta todas as vezes que há agressividade, que há agressão. O diabo se alimenta da sua casa e da sua família todas as vezes que no meio do conflito, no meio das dores, no meio das ansiedades, você se perturba, você perde o equilíbrio mental, perde o equilíbrio emocional. Talvez você não entenda isso, mas há uma cerviz, há um espírito maligno dominando sobre a sua casa, dominando sobre a sua família e se alimentando das suas dores, das suas derrotas e dos seus fracassos, te impedindo de romper, te impedindo de prevalecer. Por isso, muitas pessoas dizem isso. Eles dizem: olha, bispo, eu sei o que fazer, mas eu não tenho força. Eu entendo qual é o melhor caminho, mas eu não consigo agir dessa forma. Eu sei que eu estou destruindo o meu lar, estou destruindo a minha casa, estou destruindo o meu relacionamento conjugal. Há pais que estão, por causa do seu temperamento, destruindo seus filhos, e eles sabem que aquilo é errado, mas ele não consegue vencer aquilo. Há pessoas que estão debaixo de um jugo, de um vício, pessoas que estão destruindo sua própria vida, destruindo a todos ao seu redor, mas essa pessoa não consegue ser livre porque é uma maldição que trouxe cerviz, que fez com que o diabo esteja próximo, ligado a você, se alimentando da sua vida e da sua estrutura, te escravizando. E olha o que diz esse texto da palavra. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis ativamente. Que palavra mais dura! Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia diz que uma das características da bênção de Deus é que as nossas mãos serão produtivas, que tudo que você tocar será abençoado. Daniel diz que a nossa vida precisa ser produtiva, a nossa vida precisa ter respostas, resultados. Sem dúvida nenhuma, quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Deus colocou em nós a necessidade de realização. Todo mundo precisa realizar algo na vida, todo ser humano precisa se sentir realizado financeiramente, realizado na vida familiar, realizado na vida emocional. O homem de dor, o homem de frustração, a pessoa que não consegue chegar a lugar nenhum na vida, ele obviamente vai ter consigo dores e vai carregar consigo amarras, vai trazer consigo vergonha, vai trazer consigo luto, dor, porque ele não conseguiu realizar. E a Bíblia diz que essa família, ela estava debaixo de um jugo de cerviz e debaixo de um jugo onde ela não conseguiria agir ou andar ativamente. Quantas pessoas não estão conseguindo ser ativas? Quantas pessoas estão debaixo de uma depressão, debaixo de uma angústia emocional e ela não consegue reagir? Quantas pessoas não conseguem viver ativamente porque elas estão debaixo de um jugo de sofrimento, porque apesar da sua luta, apesar da sua honestidade, apesar da sua fidelidade, você tem vivido, mas não ativamente. Ouça o que eu vou dizer a você. As maldições, as forças espirituais dentro da nossa casa e da nossa família precisam ser quebradas. Nós precisamos ter uma atitude de fé, porque muitas vezes o mal está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos impedindo de viver ativamente e nos colocando debaixo de um jugo, de uma escravidão espiritual, nos impedindo de viver plenamente. Esse texto, ele termina dizendo assim, eu vou lê-lo todo: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, não andareis ativamente, porque o tempo é mau. Obviamente, nós estamos vivendo um tempo mau. Obviamente, nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vendo doenças nascerem na humanidade para destruir, para matar. Obviamente, nós estamos ao ponto de viver um colapso financeiro, porque há países que estão debaixo de dura escravidão, de dura cerviz, possivelmente colhendo fruto deste espírito maligno que é o desejo que o homem tem por ganhar dinheiro, viver de dinheiro, desprezando a família, desprezando Deus, vivendo só para a sua própria realização. Um dos países
países mais ricos do mundo estão passando por um tempo de aflição e entendendo que a vida do homem está nas mãos de Deus. O tempo é mau. E a Bíblia diz que tudo isso que estava acontecendo naquela família ainda tinha um tempo mau, tinha dias de dores, tinha dia de incerteza, momentos de tribulação. E se nós estamos vivendo isso, nós vamos quebrar com o único recurso capaz de desligar a maldição: o nome do nosso Senhor Jesus, a proteção do sangue do nosso Senhor Jesus, o poder da oração de ligar e de desligar no céu tudo aquilo que tem sido maldição sobre a nossa família. Se você se enquadra naquilo que a Bíblia diz, sua família está vivendo debaixo de uma maldição. A maldição colocou uma dura cerviz sobre a sua casa, sobre a sua família, e vocês estão vivendo sem ter liberdade. Se vocês não têm conseguido viver produtivamente, mas o diabo tem amarrado o seu emprego, a sua vida financeira, o seu relacionamento, o seu sentimento, você percebe que a sua vida não é uma vida ativa. E se você entende que os tempos são maus e você quer quebrar essa maldição, quer ser livre disso a partir da nossa oração, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Senhor Jesus, Deus, meu Pai, ó meu Jesus, nessa manhã eu me coloco diante do teu altar. Eu creio, Senhor, que tudo que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa será ligado ou desligado no céu. Senhor, se essa família, ainda que nesse momento seja só uma pessoa orando pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, ainda que seja só uma pessoa percebendo que a família dele tem vivido crise, e talvez essa pessoa está casada com alguém que não percebe isso, que não entende isso, que vive a escravidão sem perceber que é um jugo espiritual. Ó meu Jesus, nós oramos pelo milagre, e eu lhe peço, Senhor, liberta agora esta pessoa na autoridade do nome de Jesus. Quebra a maldição dessa casa, dessa família. Traz libertação pelo teu sangue, libertação pela autoridade do teu nome. Que esta casa, essa família seja redimida pelo poder de Deus. Que nessa manhã todo espírito dominador que tem estado sobre essa casa, sobre essa família, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro agora a bênção para que estas mãos sejam ativas, para que esta família possa produzir e possa crescer na vida dos tempos ruins, dos tempos de adversidade. O Senhor escolhe essa família para ser abençoada. Restaura agora o relacionamento conjugal. Restaura agora a bênção sobre esta casa. Ó meu Jesus, liberta esta família. Traz o teu poder para que a tua bênção e o teu cuidado esteja sobre esta família. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Palavra Revelada Fazendo Bem. A você que tem feito bem junto comigo, que tem compartilhado desse áudio, que Deus seja com você e te abençoe. A você que deseja receber diariamente esse áudio, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, o 62 993 22 3469. Quero também desafiar você. A Igreja Palavra Revelada tem sido um instrumento de Deus na face da terra, um instrumento para que a verdade e a palavra do Senhor seja restaurada nos púlpitos brasileiros. Se você tem tido um chamado pela palavra, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você gostaria de ser um investidor, um abençoador da Igreja Palavra Revelada, um mantenedor dessa obra, eu quero convidar você a ofertar, quero dizer que o Senhor vai ser contigo. Se você cuidar da obra de Deus, se você for um abençoador, Deus também vai te abençoar. E você que precisa de uma bênção, de um milagre, a você que deseja ser um abençoador, entre em contato comigo hoje através do WhatsApp 62 993 22 3469. Que o Senhor seja contigo, te abençoe e te dê a vitória, em nome de Jesus.